Tanque de gás da Transpetro, empresa da Petrobras, pegou fogo esta manhã na Bahia. O incêndio aconteceu no município Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. O Corpo de Bombeiros e a Brigada da Transpetro levaram 2 horas para controlar as chamas, mas ninguém se feriu. As operações no terminal foram interrompidas e moradores próximos ao local retirados com segurança. A Transpetro investiga se uma válvula de pressão do tanque causou o incêndio. Um helicóptero da Polícia Militar de Alagoas caiu em cima de um carro estacionado e explodiu. 4 PMs morreram. O acidente aconteceu no bairro Santa Lúcia, na parte alta de Maceió. De acordo com a Secretaria de Segurança, o helicóptero estava em perfeitas condições de voo. A aeronáutica vai investigar o acidente. Um clarão no céu assustou os moradores de várias cidades do norte e oeste do Paraná na noite de ontem. Uma moradora de Cascavel aproveitou o fenômeno para fazer um pedido. Estrela cadente que vem na Mega Sena. Astrônomos confirmaram que a bola de fogo era um meteoro, mais conhecido como estrela cadente. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, informou que fará blitz em diferentes linhas de ônibus para combater os arrastões nas praias cariocas. No fim de semana, moradores da orla e banhistas registraram uma sequência de roubos em pelo menos 5 pontos da Zona Sul e dentro de ônibus. Uma lista com 700 nomes de menores em situação de risco será entregue à polícia para ajudar na triagem dos adolescentes apreendidos. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, justificou a medida. Se tiver um ônibus com os adolescentes vindo que não pagaram passagem, que estão descalços, de bermuda, sem documento, leva para a delegacia e os pais vêm buscar. Mas na praia a gente não anda descalço, de bermuda e sem documento? Eu também, se eu for lá na praia, acho que eu vou ficar no chilindró, sabia? O critério discriminatório... Como é que faz esse critério, não, Flávia? a discriminação ali, uma discriminação às escâncaras com relação à pobreza e exclusão. Quer dizer, aqueles que são a feição, não é, até da execução sumária, da violência policial no Brasil, é o jovem da periferia negro. Se nós avaliarmos, inclusive, curvas que apontam a taxa de homicídio no Brasil, o jovem negro morre 4 vezes mais que o jovem branco. Então, nós temos aí toda uma violência racializada no Brasil. E medidas como essa são evidentemente discriminatórias. Como é que faz para coibir esse problema, Karnal? Porque as pessoas também, a população está desassistida, né, nesse caso. Um dos principais problemas, William, acho que de nós termos esse crescimento da violência, esse clima de guerra civil, tanto em São Paulo das chacinas como no Rio desses arrastões, é a questão que vai crescer o pensamento fascista. Cresce o pensamento da justiça pelas próprias mãos, como os lutadores de academias de Copacabana que passam a bater em pessoas nos ônibus, a inoperância do Estado, os linchamentos. Este é um dos problemas. Historicamente, andar de pés descalços no século XIX, por exemplo, era o sinal claro de ser escravo. Andar de pés calçados era o sinal de ser homem livre, como Debré e Rugendas representam bem nas gravuras. O problema não é tomar uma atitude, que acho que nós precisamos tomar várias, mas você começar de novo a usar de demofobia, de resistência contra a aparência, e acho que o governador do Rio tem que ter cuidado com esse tipo de declaração. Nós precisamos de uma polícia cidadã que colabore para muito mais, para que não haja tanta violência. Não precisamos de mais incitação ao ódio às pessoas simples. Aqui pelo Twitter, o professor Luiz está dizendo aqui, fazendo uma pergunta, a lei definirá quem tem cara de bandido? E o Evandro Desimone, esses governantes e autoridades do Estado do Rio estão brincando com a humanidade. É nisso que dá, né? Como Exato, você a bem estigmatização, as hostilidades, quer dizer, é fundamental investir em inteligência. Eu me recordo, inclusive, de ter lecionado no curso superior da Polícia Militar, há anos atrás, e me foi dito que, no Brasil, a cada 10 policiais, nós temos 13 em serviço de inteligência e 7 na rua. Enquanto que, no intercâmbio que os policiais fizeram na Inglaterra, se passava o oposto. A cada 10, 7 em serviço de inteligência e 3 no policiamento ostensivo. E já faz uns 20 anos, mas eu creio que não se mudou tanto a mentalidade. Quer dizer, investir em medidas preventivas,
compreender a criminalidade de uma maneira mais profunda, mais complexa, o crime que se transnacionaliza. Hoje, cada vez mais, os criminosos não têm passaporte, se transnacionalizam. Então, me parece assim, não só discriminatório, mas absolutamente censurável, inadmissível uma postura como essa. Karnal, o Hélio de Macapá, aqui pelo WhatsApp, ele está perguntando o seguinte: o que é fascismo? Fascismo é um regime típico do período entre guerras, nascido do colapso do capitalismo entre a Primeira e a Segunda Guerra, mas não é uma definição histórica que ele está pedindo. Fascismo é quando você identifica inimigos públicos do Estado. Podem ser judeus no passado, podem ser, por exemplo, os menores infratores. Quando você constitui um estado de exceção, um estado à revelia do Estado de Direito, e, acima de tudo, quando você adota uma postura absolutamente reacionária para tapar a falta de competência de governos. E discriminatória também, eu diria. Quer dizer, o fascismo e o racismo, o fascismo requer uma doutrina de superioridade baseada em supostas diferenças. Sejam raciais, de nacionalidade, de etnia, seja o que for. Você hierarquiza os humanos e cria todo um patamar ideológico que é pautado por doutrinas de superioridade. E aproveitando para completar o que tão bem disse a Flávia, como o Brecht disse, a cadela do fascismo está sempre no cio. Está sempre esperando alguém que a libere, né? E a cadela está no cio e eu diria que já está grávida de vários meses, esperando que gente jogue com esse nosso clima de insegurança e de guerra civil e de violência nas ruas. Bom, então, é preciso ter muito cuidado com isso. Com a escalada dos preços, nem quem teve aumento real de salário, aquele acima da inflação, consegue sentir um alívio na hora de pagar as contas. A campanha salarial dos petroleiros começou no início desse mês e parece longe de acabar. Eles podem entrar em greve a partir de amanhã. A categoria não aceita o reajuste de 5,73%, abaixo da inflação, proposto pela Petrobras. O próprio balanço dela no segundo semestre, mais de 5 bilhões, né, de lucro, e ela vem querer agora oferecer apenas um reajuste que está abaixo da inflação. Uma coisa é certa, tanto patrões quanto empregados sofrem com a crise. E para piorar um pouco mais esse cenário, ainda tem a inflação em alta, que de acordo com as estimativas do Banco Central, deve fechar 2015 em 9,32%. Diante desse panorama, fica cada vez mais complicado para os assalariados obterem aumento real. Faz muito tempo que isso não acontece, muito tempo. Desde 2004, mais de 70% dos acordos coletivos resultaram em reajustes maiores que a inflação. Ano passado, foram 92%. Nós esperamos ter uma boa negociação, sabemos da dificuldade que vai ser negociar esse ano, até por conta da crise. O aumento no preço dos combustíveis resultou em diminuição dos clientes. Esse posto demitiu um funcionário e antecipou as férias de outros. Ano passado, o Moacir teve reajuste de 2,67% acima da inflação. Mas com tudo mais caro... Daqui a 3, 4 meses nós não vamos mais poder comprar o nosso alimento. Por quê? Ou nós pagamos a conta de água, luz, telefone, quem paga aluguel, então, ou ele não vai nem morar. O poder de compra do brasileiro diminuiu 6,7% entre janeiro e maio desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para os próximos 2 anos, 2, 3 anos, a gente vai ganhar para sobreviver cada vez menos. Do lado mais fraco nesse momento, sem dúvida nenhuma, é o trabalhador. Vai haver uma dificuldade inicial de simplesmente repor a inflação, que como está alta, a reposição da inflação, nesse momento, ela já é difícil por parte das empresas que estão com perda de mercado. Segundo a Petrobras, as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho de 2015 ainda estão em andamento. Escândalo dos poluentes derruba o presidente mundial da Volkswagen. A fraude descoberta semana passada nos Estados Unidos envolve carros a diesel. Martin Winterkorn, de 68 anos, assumiu a responsabilidade pela fraude e deixou o cargo que ocupava há 8 anos. Em uma carta lida por executivos, ele se disse chocado e abismado e garantiu que desconhecia a manipulação de poluentes. No final, afirmou que a Volkswagen precisa de um novo começo e um novo líder. O software que altera os testes de poluição foi descoberto pelas agências reguladoras dos Estados Unidos em carros a diesel, fabricados entre 2009 e 2015.
O sistema disfarça poluentes até 40 vezes acima do permitido. 11 milhões de carros em todo o mundo têm o programa. Países europeus e asiáticos anunciaram investigações, e não só de carros da Volkswagen. Nos últimos dias, as ações da empresa despencaram nas bolsas. As perdas acumuladas chegam a 35%. Hoje, com o anúncio da saída do presidente mundial da Volkswagen, os papéis da empresa fecharam com um ganho de 5%. Se a Volkswagen fazia isso, será que nós vamos ter novas surpresas? Penso que sim. Penso que sim. Quer dizer, é um escândalo que nos chocou, que chocou a todos, mas ao menos teve uma atitude que me pareceu aí honrosa da saída imediata da presidência. E com isso há todo o reflexo econômico também, né, de que há, no campo das empresas, a ética importa, ou seja, um mínimo aí de civilidade importa. Apesar de que isso foi descoberto, né, Karnal, por uma investigação dos Estados Unidos. Exato, dos Estados Unidos. Eu acho que a gente fala tanto de ética de governo e falta de ética de governo e começamos a perceber, além da chamada corrupção passiva, que é do agente público, a corrupção ativa, que é do empresário, do subornante. Mas, neste caso, é muito importante pensar que ética significa valor agregado para as empresas. Quando ela tem um discurso ético, sustentabilidade ecológica ou de práticas não lesivas ao trabalhador, ela ganha valor de mercado e sobe na bolsa. Então é isto uma lição muito importante. Devemos ser éticos por um motivo absolutamente humanista e também para não ir à falência. Essa é uma questão nova e muito importante, né? O João R. Campos aqui, e a corrupção é só no Brasil e só em empresas estatais. E, na verdade, não é isso, né? A corrupção ela está em todos os lugares, né? Onde houver dinheiro, existe a chance de corrupção, onde houver seres humanos. O conceito que antigamente se chamava vergonha na cara, hoje é compliance. Onde antigamente nós chamávamos só vergonha na cara ou ética. Então, esse conceito de seguir as normas, de você produzir um mundo melhor, dizer que o seu fornecedor tenha um código de conduta, romper o contrato em caso de quebra desse código de conduta, é uma novidade alvissareira que eu vejo com muita simpatia. Porque a questão é de que maneira reagir à corrupção. Quais são os mecanismos eficazes para que ela não se perpetue, seja no campo ativo, seja no passivo. Com transparência, com accountability, prestação de contas, compliance, códigos de ética, responsabilidade social. Porque, veja, hoje das 100 maiores economias mundiais, 51 são multinacionais e 49 são estados. Então, nós temos que repensar, inclusive no campo de direitos humanos, qual é o papel das multinacionais no trato dos direitos humanos e no trato, nesse trato global. Então, é muito importante, eu aqui subscrevo o que o Leandro diz, nós temos que repensar o papel desse mundo corporativo e a incorporação de parâmetros éticos. E admitir o erro é uma questão de dignidade? Eu acho que nós temos com frequência no Japão empresários, na Coreia empresários, na Alemanha, empresários que reconhecem empresas como a da Alemanha, que reconhecem que utilizaram trabalho escravo na Segunda Guerra, que se utilizaram de recursos escusos. Eu acho muito importante. A questão não é produzir anjos, que nós não somos, mas reconhecer que onde há erro deve haver o reconhecimento e a reparação deste erro. A Volkswagen, que é uma empresa sólida, tradicional, deve dizer como ela vai produzir carros não poluentes e parar de enganar o consumidor neste item. Feito isso, nós voltamos a acreditar na empresa. Operação Lava Jato, o ex-gerente da Petrobras afirma em delação premiada que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dava a palavra final sobre quem ia comandar a área internacional da estatal. A diretoria da área internacional da Petrobras foi comandada por Nestor Cerveró e Jorge Zelada, ambos presos na Operação Lava Jato. Cerveró já está condenado. Eduardo Musa foi gerente da área internacional entre 2006 e 2009. Segundo ele, Eduardo Cunha era quem validava as indicações. O ex-gerente também apontou o lobista João Augusto Rezende Henriques, preso nessa semana como articulador a mando de Cunha. Eu nunca ouvi falar nesse cidadão, não sei quem é. O que eu ouvi falar, que diz que ouviu dizer, eu não vou ser comentarista de delação. Aí fala o meu advogado sobre esse assunto. Foi a segunda citação ao presidente da Câmara. Júlio Camargo, ex-executivo da Toyo Setal, já havia acusado o PMDBista de receber $5 milhões em propina.
Musa envolveu o nome da OSX, empresa de indústria naval do empresário Ike Batista. Disse que o consórcio integrado da OSX e Mendes Júnior para a montagem de plataformas pagou propina, mas não soube afirmar se Ike Batista sabia do esquema. Eduardo Musa confirmou ainda ter 2 contas na Suíça, uma com 2,5 milhões de dólares e outra que não lembra o saldo. Ele se comprometeu a depositar em juízo 4,5 milhões de reais e repatriar outros 3,2 milhões. A OSX afirma que, pelas regras do consórcio, cabia exclusivamente a Mendes Júnior a gestão do projeto e a contratação de prestadores de serviços. A defesa de Ike Batista diz que o empresário não teve qualquer papel ou ingerência sobre os contratos com a Petrobras. A empreiteira Mendes Júnior afirmou que não se pronuncia sobre processos em andamento. E o Supremo Tribunal Federal tirou do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato na corte, e do juiz Sérgio Moro, o processo que envolve a senadora petista Gleisi Hoffmann. Ela é investigada em uma ação sobre as supostas fraudes no Ministério do Planejamento e a maioria dos ministros entendeu que esse caso não tem ligação com a corrupção na Petrobras. Agora, a ação contra a senadora no Supremo vai ficar a cargo do ministro Dias Toffoli. Estudantes e pesquisadores se reuniram hoje em São Paulo com sobreviventes da ditadura militar no Brasil para discutir o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Crimeia de Almeida estava grávida quando foi sequestrada e torturada na prisão durante a ditadura militar. Meu filho nasceu na prisão, meu filho foi torturado porque ele era impedido de amamentar. Isso é uma tortura para um recém-nascido, tortura grave. A história da sobrevivente está no relatório da Comissão Nacional da Verdade, divulgado no final do ano passado. Ele aponta 377 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas por torturas e assassinatos praticados entre 1964 e 1985 e contabiliza 434 mortos e desaparecidos. Quase um ano depois que o relatório da Comissão Nacional da Verdade foi divulgado, os responsáveis pelo trabalho tentam aproximar a população deste período da história brasileira. O tema foi debatido hoje por estudantes, historiadores e ativistas no Arquivo Histórico do município de São Paulo. Existe um dever de fazer memória, deixar claro para a população, o horror que foram esses anos da ditadura, para que seja cada vez mais estendido e sólido na população brasileira esse sentimento de que esses fatos jamais podem se repetir. Rafael quer saber mais sobre a questão indígena durante o período de repressão. O meu interesse agora é o de ver como se dá essa entrada e como vai ser tratada a questão indígena dentro do campo da justiça de transição. Fermino Fecchio Filho, ex-ouvidor da Polícia do Estado, responsabiliza a Prefeitura de São Paulo por ocultar casos de desaparecimento. A Prefeitura ajudou, foi conivente, ajudou a repressão, tanto que muitos dos corpos desapareceram nos cemitérios públicos da cidade de São Paulo, sob a responsabilidade da Prefeitura do município de São Paulo. Os paulistanos precisam saber disso. Flávia. Eu aplaudo essa iniciativa, acho fundamental que nós possamos focar na chamada justiça de transição, que é essa que ritualiza a passagem de um regime ditatorial para um regime democrático. E eu, como professora, inclusive, da PUC de São Paulo, na área de Direito Constitucional e Direitos Humanos, é matéria curricular o relatório da Comissão Nacional da Verdade, lançado já 10 de dezembro do ano passado. Porque ele conclui uma etapa, lança 4 conclusões, 29 recomendações, atesta o padrão sistemático da violência institucionalizada pelo Estado, indica os perpetradores desta violência, envolvendo tortura, desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres, execuções sumárias, aponta que é um universo de 434 mortes. E mais do que isso, William, esse é um ponto que eu creio tão importante, alude que há uma perpetuação disso na paisagem democrática, como se houvesse um continuismo autoritário.
porque nós somos incapazes de romper com o arbítrio. E lança 29 recomendações muito importantes, desde a prevenção à tortura, até o campo da desvinculação do Instituto Médico Legal, do aparato de segurança pública, abolição da Lei de Segurança Nacional, a adoção das audiências de custódia, a desmilitarização da polícia. Então, há toda uma agenda fundamental. Convido a todos que leiam, está na internet, pode se localizar com facilidade, são vários volumes, mas, sobretudo, um que contempla as conclusões, as 4 conclusões e as 29 recomendações. Quer dizer, isso é fundamental para o fortalecimento da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Então, eu aplaudo e me uno a essa iniciativa. O Karnal, tem uma frase sua que se tornou viral na internet, que você diz o seguinte: quando vejo um jovem defendendo a volta dos militares, me vejo fracassado como professor de história. Eu tenho 2 hipóteses para alguém defender ilegalmente a volta dos militares, já que a nossa Constituição pressupõe nas suas cláusulas pétreas o Estado de Direito. Qualquer pessoa que ferir o Estado de Direito está cometendo um crime, e um crime contra as cláusulas pétreas da Constituição. Chefe das Forças Armadas é o presidente Lula, constitucionalmente, pelo menos por enquanto. Quando eu vejo alguém defendendo a volta dos militares, eu olho para a idade. Se for um jovem, eu me sinto no dever de explicar o que é o arbítrio, o que é a cassação de direitos como o habeas corpus, o que foi um AI-5, o que é a tortura de mulheres grávidas, o que é o fim da liberdade de imprensa, o que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar. E se for uma pessoa de idade, eu atribuo a falta de memória que a idade pode estar provocando na pessoa. Na verdade, não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, uma intervenção militar. Nossos problemas foram piorados pela ditadura. É muito importante lembrar que não se deve nunca questionar a democracia, deve-se aperfeiçoá-la. Por uma pessoa não estar funcionando o remédio, não se deve executá-la na câmara de gás, mas mudar o remédio, achar algo mais eficaz. É um recado importante para os jovens que viveram sob o regime de direito pós-1985 ou 88, que foi a Constituição. É preciso estudar o que é a barbárie da ditadura, a quantidade enorme de escândalos financeiros, de gente que enriqueceu ilicitamente acobertada por militares. É preciso insistir nisso para que as pessoas não fiquem achando que agora é que nós temos estes problemas. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que várias pessoas estão abordando esse tema aqui, e eu já sei qual será a sua resposta, mas é importante você dar essa resposta. O Rodrigo Ferreira aqui, só para citar 2 pessoas, Rodrigo Ferreira e Manuel Pereira de Queiroz, eles estão falando dessa questão dos guerrilheiros. E as vítimas dos guerrilheiros, dos terroristas de esquerda, que eles dizem aqui, ninguém fala nada? É importante falar, é importante que se discuta a extensão da Lei de Anistia de 1979, é importante que se volte a comentar esse tipo de coisa. Mas só para lembrar que, do ponto de vista da ética aristotélica, eu não posso dizer que eu tenho direito a te matar, William, porque Stalin matou muito mais. Ou seja, o abuso não tolhe o uso e o uso abusado não tolhe a prática. Isso é ética básica, ou seja, o fato de ter morte de outro lado não torna nenhuma morte justificada. Acho importante se discutir toda a espécie de violência e a ação que teve, a extensão que teve a anistia. Exato, eu concordo plenamente, eu creio que é fundamental também, com serenidade, avaliar a questão com a sua abrangência, mas é importante também perceber que no Estado de Direito, quem monopoliza a violência é o Estado. Ainda que nós não vivêssemos no Estado de Direito, mas é insuportável, inaceitável que aquele que priva os cidadãos do uso da força se valha daquela força para assassinar, para executar, para torturar. Ou seja, o Estado de garante direitos se transforma em assassino. Então, nós temos aí, eu acho, uma situação muito diferente. Aquele que está na posição de Estado e que, portanto, deveria, sim, preservar direitos. Veja, daqui a pouco, a União Europeia critica países do continente que não recebem refugiados.